Olá, quero te dar as boas-vindas a mais um CMcast. Eu espero que esteja tudo bem com você, mas se não tiver tudo bem, não tem problema e já já você vai entender por quê. Tô aqui mais uma vez com as meninas. Saudade de gravar com vocês. E feliz ano novo! Feliz ano novo, verdade, né? Não tivemos essa oportunidade antes, né? Verdade. Feliz ano novo para todos que nos acompanham. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. E é uma satisfação ter você conosco aqui para a gente tratar de um assunto interessante. Positividade tóxica. É isso mesmo o nosso tema, né? É isso. Show de bola. Eu gosto de começar sempre conceituando, né? E aí, eu posso escolher quem vai conceituar? Vou deixar aberto. Vamos apontar! Você não viu a troca de olhares aqui. A Anne olhou de volta e falou assim, Vamos lá. Positividade tóxica. Não seria conceituar para não colocar uma coisa muito fechada, tá? Então, a positividade tóxica, nós vemos assim como uma coisa que você quer impor sempre o perfeito, a felicidade. A felicidade a qualquer custo e a todo momento. Então, às vezes você tá meio para baixo, mas meio negativo, e sabe quando vem aquela pessoa e sempre tá muito levando tudo pro melhor. Tá? E aqui depois nós vamos fazer uma diferença entre psicologia positiva, a Anne vai trazer isso. Uhum. Mas seria o excesso dessa positividade. Entendi. Ao ponto de virar uma coisa negativa. Entendi. Então, é uma positividade em excesso. Em excesso. E aí se torna tóxica. Se torna Tudo em excesso prejudicial. é ruim, né, gente? Quase tudo. Porque açaí eu acho difícil. Eu acho que o açaí em excesso faz muito mal. tem uma Eu frase acho que engorda. Tem uma frase que minha avó fala que eu acho muito, muito interessante. Ela fala, tudo demais é demasia. Né? Interessante. E essa questão do equilíbrio é muito importante, né? Nada de mais e nada de menos. Porque até o remédio, se você aumentar a dose, ele vira veneno. Sim. Né? Então, é muito importante a gente, em tudo na vida, né? Procurar esses equilíbrios. Legal. Positividade tóxica. A gente não está dizendo para não sermos positivos, para as pessoas serem negativas. Não é esse o recado que a palavra passa, né? De forma alguma. Porque entre ser positivo e ser negativo, a gente vai concordar que ser positivo é muito melhor. É bem mais positivo, né? Bem mais. Cientificamente falando, inclusive para a questão de saúde mental, né? Legal. E, na verdade, saúde física também. Massa. É uma forma de a gente tentar aceitar, né? Trazer esse assunto que está tão em voga, né? Está tão em alta, de aceitar as nossas imperfeições, de aceitar que nem sempre a gente está bem, né? E aí a gente também vai discorrer um pouquinho sobre isso. Mas como forma de introdução é a gente aceitar que tem certos sentimentos, e a gente faz um link com o podcast passado, né? Aceitar que as emoções acontecem, como é que a gente vai digerir isso ao longo do tempo, né? E as emoções negativas, né? Chamadas negativas. Então, já corrigi. A positividade tóxica que eu vejo é assim, quando você não aceita que pode acontecer. Por exemplo, você não pode ficar triste. Você não pode ficar chateado. Uhum. Você tem sempre que estar de alto astral. Uhum. Então, isso vira uma coisa doentia. Como a Maria Eugênia falou, isso traz para o corpo também. Uhum. Aceitar ser vulnerável. Se permitir ter emoções... eu anotei o termo que ele falou aqui, eu vou procurar. Desreguladas. Desreguladas. Então, é assim, você sentir tudo aquilo. Outro dia eu estava conversando com a Maria Eugênia, aí ela me perguntou assim, você tá triste em determinado assunto? Eu falei, tô. Aí ela vai falar, e o que você vai fazer com isso? Eu, nada, vou só sentir, até passar. Aí ela, mas você não vai fazer nada? Não, vou sentir. E vou continuar sentindo, porque se eu parar de sentir isso, lá na frente pode me causar um problema maior. Uhum. Né? Então, assim, é você se permitir também sentir aquilo, passar pelas emoções, como nós falamos do luto, na outra, né? Uhum. Passar por aquilo e ter todas as sensações no corpo, refletir, trazer uma avaliação sobre isso. Maravilha. Então, sobre a... Ai, gente, perdi a palavra.
vulnerabilidade. Não. Positividade, isso. Sobre a positividade tóxica, eu vejo que ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser tanto uma pessoa externa que está, né, acaba que falando com você, acaba impondo essa positividade tóxica, como ela pode acontecer internamente também. Né? Vocês conhecem Poliana, né? O livro Poliana tem a novela Sim. Poliana. Eu acho muito interessante a forma como que eles tratam a questão da positividade, porque no caso dela, eu acho que ela encanta o mundo. Só que é muito infantil. Quando você passa a ser adulto e ser mais maduro, você percebe como determinadas situações acabam sendo muito forçadas e elas podem acontecer de duas formas, né? Ou você pode acabar transformando algo ruim em algo positivo, e aí, legal, bacana. Ou então você acaba suprimindo, né? Tanto a emoção, quanto o próprio sentimento e as ações que você pode tomar com aquilo, né? A emoção, como a gente falou, ela é instintiva. A gente não tem controle sobre a emoção. Mas depois que a emoção passa, a gente entra no cérebro racional. O que fazer com isso? Né? Então, eu achei interessante que tem essas duas abordagens também. Né? Isso que a Anne falou, nós temos colocado, é um dos efeitos da positividade tóxica também. A infantilização. Porque você viver uma vida irreal te traz uma imagem infantil. A criança é tudo feliz, a criança brinca, a criança quer saber de brincar, né? A criança traz um mundo de Poliana, né? Tudo é ótimo, tudo é perfeito, tudo tá bom. Dependendo da criação, vamos botar assim. Mas essa infantilização também é um efeito negativo da positividade tóxica. Isso vem pra mim, o que vem na minha mente quando vocês começaram a falar sobre isso? É que nós, como adultos, estamos tendo muitas dificuldades em lidar com as frustrações. Então, quando a gente fala, né, do mundo da Poliana, do mundo da criança, a criança tem tudo muito bonito porque ela não decide nada. É sempre alguém decidindo por ela. E na vida adulta nós temos expectativas em relação ao que a gente quer na nossa vida, né? E a vida adulta vem e gera muitas frustrações. E a gente volta para a criança interior do não, tem que estar tudo bem. Olha por esse lado aqui, né? E aí o que a Anne trouxe da questão das emoções e tudo é que a gente, como adulto, tem que ressignificar aquilo. Sentir, mas também ressignificar para que não se fique também muito tempo sentindo algo que não está te fazendo bem, né? Uma frase que eu vi sobre positividade tóxica era bem isso. A gente não desenvolve se não tiver fracassos e frustrações. Sim. Então, não tem desenvolvimento se tudo for muito positivo. Então a gente não evolui. Sim. A gente inicia na vida como bebezinho e depois a gente, quando sai do colo do responsável, da mãe, do pai, vai pro chão, começa a engatear e depois começa uma tentativa de andar, mas a gente cai muito. Toda criança cai antes de andar. As quedas, essas frustrações, elas vão nos acompanhar por toda a vida. A gente vai cair, a gente vai quebrar a cara muitas vezes e em muitos aspectos. E é isso que nos forma, né? Imagina uma vida onde a gente não cai, nunca quebra a cara, nunca se decepciona. Que mundo chato, esse mundo de todo mundo feliz com tudo muito bem resolvido. E vira um mundo de medo. Você falou isso, eu lembrei. As pessoas que têm medo de fracassar, que não querem fracassar, talvez elas tenham medo. E esse medo é de quê? De crescer? Já erraram uma vez, eu não quero errar de novo, então eu prefiro não viver um mundo... mais na frente, quando nós vamos falar do filme, fala um mundo formatado, um mundo decidido, um mundo controlado tá com roteiro certinho. Isso não existe. Não tem como ser tão Mas perfeito. No fundo é como se existisse, porque a sensação que a gente tem, pelo menos na nossa cultura aqui brasileira, ocidental, é que existe um script. Como você tem que agir, como você tem que fazer. Você vai para a escola, você termina o 3º ano, você tem que ir para a faculdade, você tem que arrumar um trabalho, aos 30 anos você já tem que ter tal coisa. Quem nunca achou que aos 30 anos já estaria com casa própria, um trabalho, casado? E não é assim. Então, quando a gente vai fazer o paralelo com o filme, que a gente também vai falar, a gente tem um certo script que a própria cultura traz para nós. E aí, quando a gente não consegue se encaixar nesse script,
aí vem a frustração. Você me lembrou de outro filme, que é Matrix. Mas eu fiz muitos paralelos com Matrix. Com Matrix. Por conta dessa questão de formatar o mundo ideal e trazer essa mentira. E é tudo muito perfeito, e você acredita que você está nesse formato, que você está nesse quadrado, que você tem que viver desse jeito. Aí eu pensei em Matrix. Uma coisa muito interessante na Matrix. As pessoas que saem da Matrix têm uma vida muito mais difícil, muito mais sofrida, mas é real. Eles não têm vontade de voltar para aquela mentira. Para dentro da Matrix, né? Não é interessante? Sim. E aí tava falando das frustrações, gente, não tem como viver sem frustração, porque nós não estamos sós no mundo. Primeiro que nós mesmos já nos frustramos sozinhos, mas nós vivemos em comunidade. As pessoas frustram a gente simplesmente porque a nossa mente tem um roteiro e outra pessoa não recebeu o mesmo roteiro. Não tem as falas combinadas. Não tá combinado. Quem é que nunca brigou com alguém e falou, não era pra você ter falado isso? Na minha mente a resposta era outra, eu já tinha uma resposta já programada, mas você não disse o que eu pensei, agora eu não posso dizer. E aí 2 dias depois você pensa na resposta. Droga. Dava pra eu ter vencido. Droga. Dá mesmo. E aí a gente vai para os efeitos dessa positividade. A Aine já falou da infantilização. Quando você não quer fazer isso, porque eu não quero aquela resposta que me frustra, ou não quero aquela emoção que me frustra, isso vai para o seu corpo também. Porque eu retenho emoções, eu retenho sentimentos, eu evito sentimentos. Mas isso reverbera no corpo. E quando vai para o corpo, causam várias doenças. Então, assim, indo para a constelação, tem... Eu li. Não, eu vou ter que ler o nome do livro, tá? O Corpo Guarda Marcas, Meu Corpo, Meu Trauma, Meu Eu. Que eles trazem exatamente essas emoções que não foram tratadas, que não foram vistas e que trazem marcas para o corpo. Trazem doenças, trazem depressão. Eu já falei isso aqui antes no outro podcast. Já viu que falam que toda pessoa deprimida é alegre? Não toda, mas é uma forma de se identificar também. A pessoa que é alegre demais já pode ser que se a pessoa esteja deprimida, em depressão. Pode ser que esteja. Não, mas a frase que eu escutei foi exatamente: toda pessoa, não estou generalizando, mas eu estou dizendo foi o que a pessoa te disse. Né? Então é aquela coisa assim, é muito difícil identificar, né? Então é aquela coisa, exatamente isso. Maria Eugênia falou antes, a família Margarina. Você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre para cima. E a gente pode fazer um paralelo com rede social, né? Na rede social você tem que estar sempre alegre, né? Eu falo que é você chegar para você meu currículo. E hoje em dia as pessoas avaliam pela rede social, né? Olham como é que tá a rede social da pessoa. Eu falo que se eu tiver que fazer isso, a pessoa vai me tirar na hora. Vai falar, essa menina é bipolar. Entendeu? Um dia tá tudo bem, um dia tá tudo ruim. E isso é o normal. Aquele que tá sempre tudo bem é estranho. Aquele sempre que tá tudo ruim Tanto também. que se choca, né? Quando algum influencer ou alguém famoso que só posta viagem, só posta que consegue dieta, que consegue isso, consegue aquilo. Quando acontece algo real, e aí se vem à tona, as pessoas ficam chocadas. Mas, nossa, a vida dele era perfeita. Gente, quem que tem a vida perfeita? Ninguém tem a vida perfeita. Sabe aquela que você posta um monte de coisa alegre? Aí quando você posta uma coisa triste, vem um monte de amigo e fala assim, o que aconteceu? Sim. O que foi? Gente, nem todo mundo tá bom todo dia. Tirando que é só uma parte da gente, né? É só Sem uma pequena natural, fração, né? Do que nós somos ali. As oscilações de emoção e sentimento faz parte de um cérebro saudável. E também pode ser só uma frase bonita que você achou também, né? Porque tem muita gente que você acha uma frase bonita. Hoje você tá... Não, só achei essa frase bonita. É indireta pra mim? Não era, mas se atingiu... Então vamos trabalhar essa indireta, né? Pessoal, a gente tá falando sobre positividade tóxica. Se você ainda não curtiu esse podcast, curte aí, manda pra alguém que tá muito feliz ou que tá triste também, vai servir para ambos os casos. E olha só, a gente falou de rede social e eu lembrei de um seriado. Vou trazer um seriado também aqui. Não é só vocês que têm filmes, não. Não sei se vocês já assistiram Black Mirror. Sim. Nossa, e muito. Aí eu assisti primeiro. Tem um dos episódios
que a rede social tá muito em voga nesse episódio. Aí uma moça vai tomar o café da manhã dela, ela pede uma rosquinha, eu acho, e ela tira uma foto e posta. E as curtidas começam a acontecer. Aí ela vai comer, não sei se tá estragado ou tá ruim, ela joga fora. E ela faz uma cara bem insatisfeita, né? Então a gente não tem nenhum retrato que se quer da vida real numa rede social. Aquilo é nem 10%, né? Sim, esse episódio que você tá falando, ele é um dos mais chocantes, porque mostram que as curtidas na rede social é o dinheiro, né? É o dinheiro. É a troca que eles têm. Então, as pessoas que não têm curtida e tudo mais, eles estão na ralé do povo. É como se fosse uma casta, né? Exato. E aí ela faz justamente isso, ela desperta isso, né? Ela desperta o que ela tá vivendo, o que ela tá mostrando às outras pessoas. E aí vira um caos a vida dela, né? Isso. Ela vai presa e encontra uma caminhoneira, eu acho que também tá fora da... Mas que são livres, né? Mas que são livres, Sim. Exatamente. Sim. E a Anne falou um negócio agora há pouco que foi interessante. Então, é como se alguém pudesse, de alguma forma, ser tóxico comigo e eu pudesse também ter uma atitude tóxica para comigo mesmo. Então, na real, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Quem é que tem um exemplo disso? De alguém sendo tóxico ou eu mesmo numa posição Vamos dizer assim que nem sempre essa é a intenção da pessoa, mas quem recebe a intenção. É a intenção, né? Ela esperou isso. Então, a título de exemplos, né? Acontece uma frustração na minha vida, eu tô muito chateada, eu tô muito triste, é algo que eu tenho que lidar. E não sou que a Anne chega e fala, não fica assim não. Nossa, olha pelo lado positivo, aconteceu tal coisa. No futuro vai ser melhor. No futuro vai ser melhor. Isso não é motivo pra você estar triste. Levanta a sacode a poeira. Então assim, gente, no fundo você só quer viver aquela tristeza pra superar ela, né? Sabe? Isso é um dos exemplos, né, gente? Sim. Opa. Alguém tentando te colocar pra cima de todo jeito, né? A todo custo. Alguém na cama lá, em depressão, não quero comer, não quero sair, não quero ver ninguém. Isso que você tá sentindo é besteira. Nossa, o sol tá lindo lá fora, sai pra caminhar um pouco, vamos comigo. Mas é porque assim, de novo, é o baita do equilíbrio, né? Eu tava falando com Maria Eugênia. Nossa, Maria Eugênia tá no meio de todas as meio de tudo. Gente, às vezes eu não falo muito no podcast, mas nos bastidores. Eu tava conversando com a Maria Eugênia essa semana. A lógica conversa com lógica, a emoção conversa com a emoção. A emoção não conversa com a lógica. Então, se você está no momento emocional, não adianta vir com lógica. E aí é uma coisa que é para deixar pro final, né? Que a gente combinou que a gente ia deixar pro final. O que fazer nesses momentos? Definitivamente, não é tirar a pessoa daquele local. Porque, primeiro, gente, cada um tem a sua própria autonomia. Por mais que a Adriana seja uma pessoa incrível, que ela dê conselhos incríveis, o momento, para mim, não é aquele de ouvir aquele conselho. Ela vai estar me atrapalhando dando aquele conselho. Até porque a gente dá, mas não sabe fazer, né? Tem essa questão também. E a gente fala comunicação não violenta, né? Falaram, vou falar da comunicação não violenta. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Gente, um conselho é violento. Por quê? É a minha visão do que você deveria fazer em determinada situação que você viveu e eu não. Olha só, que imposição. É o famoso, eu vou te falar o que você deve fazer, mas eu não calcei o seu sapato. Não sei aonde está o seu calo. Mas faça tal coisa. Exatamente. E aí, o que acontece? O conselho, ele só é bom quando ele é convidado. Sabe? Se você tá dando um conselho espontaneamente, para e pensa. E depende do convite. E depende do convite. Porque às vezes eu te peço, mas eu não quero saber, não. Só por educação. Eu tô querendo Ou eu só quero desabafar. confirmar o que eu já tô sentindo. Então é aquela coisa assim, se eu tô sentindo uma coisa negativa, eu quero que você me aconselhe para eu continuar Me naquilo. valide, né? Eu tô buscando validação. Quando você fala, eu lembrei de acho que foi um vídeo que eu vi, de um deficiente visual falando que as pessoas se aproximam dele, às vezes, cheias de boa intenção, querendo de alguma forma ajudá-lo. E a ajuda é pegar pelo braço e sair arrastando. E aí ele tava dando dicas. Gente, você tá vendo um deficiente visual? Você quer de alguma forma se colocar à disposição? Chega próximo dele. Não precisa gritar, porque ele é deficiente visual. Não tem problema de audição. Né? Oi, você quer que eu pegue no seu braço? Você não precisa gritar. Você fala, oi, eu tô aqui. Você precisa de algum auxílio?
E aí ele vai te falar, quero ir para tal lugar, ou me ajuda a atravessar tal lugar, ou não, estou bem. Mas a pessoa sabe que tipo de auxílio ela precisa, se é que ela precisa de algum auxílio. Às vezes ela vai falar, não, eu tô bem do jeito que eu tô. Me deixa chorar em paz. Me deixa quieto na minha dor, né? E você perguntar, você quer conversar, você quer falar sobre isso, às vezes a pessoa não quer. Não quer. Maria Eugênia, a gente conversando antes, ela falou sobre a questão de relacionamento. Tudo é Maria Eugênia hoje, né? Tá sentindo isso. Tô puxando aqui alguma memória pra ver uma história sua. Vai puxando, tá? Vai puxando. E ela estava falando sobre as questões dos relacionamentos também, né? Da positividade tóxica. Outro dia eu estava conversando com o Vitor e eu falei assim, sabe aquela positividade? Eu falei, estou na primeira fase Marília Mendonça. Se ele não te quer, supera. Então é aquela coisa assim, a pessoa tá mal, tá sofrendo, supera. Não, supera, vai em frente. Eu esqueci a segunda fase, Vitor, eu esqueci a segunda música. Né? Então é aquela coisa assim, você não tá passando por aquilo. Essa era a segunda. A primeira é quem eu quero não me quer. É quem eu quero não me quer, aí você passa pra segunda fase, se ele não te quer, supera, né? Tem a terceira também, depois você lembra. A terceira deve ser, todo mundo vai sofrer. Não. Eu acho que mais ou menos por aí. Não, essa era da segunda, e aí tinha a quarta, que aí já passava pra fase Ivete, né? Próximo, né? Mas era uma questão assim, de você não sabe o que aquela pessoa tá falando. E aí ela tá sofrendo, ela tá mal, às vezes numa separação, a pessoa não tá bem. Entendeu? Não, ele te fazia muito mal. Poxa. Tá, né? Obrigado por você ter me dito isso. Poxa, 15 agora anos que depois, você disse, eu tô bem melhor, né? Nossa, me senti muito melhor com isso. E não é assim. Isso entra naquela questão de a gente nunca pode fazer nada pelo outro. É a própria pessoa que tem que fazer por ela mesma. E tem que viver, né? O máximo que a gente pode fazer é estar ali como suporte, mas a gente não pode viver pelo outro, a gente não pode decidir pelo outro. Você estava falando dos relacionamentos, a gente tem isso muito claro nos relacionamentos tóxicos mesmo, né? De que muitas mulheres dão esses relatos, né? De eu estava vivendo 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos num relacionamento que ele me batia, que ele me desmoralizava. E trocentas outras formas de violência, só que a pessoa não saía. Por quê? Porque tem muita coisa por trás disso. Não é simplesmente o ato de vou embora, vou sair, vou tomar uma atitude. Como eu falei antes, a lógica não conversa com a emoção. E isso é muito legal, porque foi uma das coisas, quando a gente foi falar da positividade tóxica, né? Não tem como não pensar em relacionamentos tóxicos, mas o que vem do que a gente estava conversando foi no seguinte sentido. E isso acho que também estava num texto, né, que a gente usou também como base para o podcast. Por a gente achar que os relacionamentos têm que ser muito felizes, muito perfeitos, e aí entra no que a gente estava tentando fazer o link com o Bauman, né, dos relacionamentos líquidos. Quando vem algo ruim que a gente tem que lidar, uma frustração, um desafio, nós somos ensinadas, e aí eu venho mais pro lado do feminino, né, que vai ficar tudo bem, que vai mudar, né, vem alguém e fala, não, olha, é assim mesmo, né, eu passei por tal coisa, é assim mesmo, vai melhorar. E a gente acaba, de forma inconsciente, ficando num relacionamento que tem tanto a toxicidade da parte negativa, quanto também da positiva, porque você é ensinado que as pessoas mudam, as pessoas melhoram, você tem que lutar por aquilo que vai ser bom para você. Isso que você está passando é agora, mas espera que vai melhorar. Você acaba indo. E aí você vai indo, você vai indo e você vai se sujeitando. E aí você fica... Como eu vou lidar com essas emoções que estão desreguladas dentro de mim? Então, a positividade vem para trazer a positividade... A psicologia positiva vem em contrapartida. E aí eu já estou entrando no link, tá, galera? Mas eu queria falar outra coisa antes da psicologia. Vem porque a psicologia positiva nos ensina a lidar com essas emoções, né? O que você vai fazer com aquilo que está desregulado momentaneamente? Você vai acolher, você vai trabalhar isso e aí
de novo, vou tentar fazer um link com a constelação. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. O que você vai fazer a partir dali é uma escolha sua. Né? A gente está falando de coisa negativa, que traz a positividade tóxica, né? E essa positividade tóxica pode vir de atos positivos. Como nós falamos no início, a Anne falou, todo excesso também é tóxico. Sim. Né? Então, assim, não é só um relacionamento abusivo. Aí entra a Maria Eugênia de novo na história. Eu não ia falar, não. Mas você se dedurou. Que eu comentei uma vez com ela. Algumas atitudes muito boas também são abusivas. Traduz para quem está fora. Gosto de exemplos. Gosta de exemplos? Aquela pessoa que faz tudo por você. Nossa. Eu faço tudo por você. Mas a minha intenção é você ficar bem ou é você depender de mim? Ou também é você troca, ficar bem para eu não me sentir culpada e aí por isso eu também ficar bem. Então, assim, que às vezes as intenções positivas, em exagero, como diz a avó da Anne, né? Também são negativas. E aonde achar a linha de tudo isso? Difícil. A diferença entre um e outro. Aí eu vou deixar a psicologia positiva para a Anne, né? De onde você achar essa diferença da psicologia positiva, de você trazer as coisas para um pensamento positivo, e a positividade tóxica. Legal. Acho que é um nível acima. Positividade tóxica e psicologia positiva. A relação disso. Gente, a psicologia positiva ela é relativamente nova, né? Ela não tem trocentos anos de existência. Mas o que a psicologia positiva ela traz? Ela traz ali uma questão de bem-estar e autorrealização. O que seria esse bem-estar e essa autorrealização? É cada um pensar individualmente mesmo, né? Quais são as minhas diferenças e onde está o respeito dessas diferenças e está em estimular essas diferenças de forma positiva. Porque como eu estava até falando para a Adriana, né? Eu fiz a matéria de psicologia positiva no ambiente de trabalho, né? Mas isso você consegue expandir para outras consciências, né? O que acontece no ambiente de trabalho? Assim, não é uma crítica, é o que acontece normalmente na sociedade. O que sai da curva é cortado. Só que pensa numa curva, ela tanto pode subir quanto ela pode descer. Então, nós temos ali as pessoas que são regulares, tem aquelas pessoas que ficam abaixo da expectativa e tem aquelas pessoas que ficam acima da expectativa, que também são cortadas. Acabamos ficando no que é aquilo que é regular. Por quê? É o esperado, é aquela questão da expectativa. Não tem grandes surpresas. Onde entra a psicologia positiva? Vamos aproveitar o que está saindo da curva de forma positiva, né? O que é diferente, mas que está trazendo bem-estar, sabe? Então, a psicologia positiva, ela traz essas indagações, essas perguntas para a gente ir respondendo, né? Está fazendo bem individualmente, no coletivo, no grupo? Ou a gente está simplesmente ignorando o que está fazendo bem só porque não é o esperado, só porque não é o regular, só que não está na nossa zona de conforto, né? Então, a psicologia positiva, ela traz essas indagações. E aí, dentro de tudo isso, não só dentro da psicologia positiva, a gente entra em outras questões, como, por exemplo, o que é saúde? Pela OMS, saúde, por muito tempo... Foi a ausência de doença. Foi a ausência de doença. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E muitos estudiosos ainda estão pensando em colocar o espiritual também. Porque existem muitas pesquisas, né? Que você acreditar em algo maior também traz conforto, também traz acalento, também faz bem para a nossa psique, para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de o que é saúde, você vai você consegue ir fazendo esses paralelos de quais são as atitudes que você pode ter para ter uma vida mais saudável.
E aí tem outras questões também sobre essa questão de saúde, de que ela é também não somente um bem-estar completo, porque isso é irreal. O que é real? É você conseguir ser resiliente. Em momentos estressantes, você consegue ser funcional. Então, você está saudável. Porque não tem como passar pela vida sem a frustração. Mas então, o que você faz com isso? Se ela te derruba, você não está saudável. Se você consegue usar essa situação para melhorar, para ficar bem, para superar, então você está dentro do estado de saúde. Eu pensei numa ladeira. Se você chega na ladeira vivo lá em cima, entendeu? É tipo a saúde funcional. Lá embaixo. Você sobreviveu, né? Você está subindo, né? Caiu, levantou, é saúde. Caiu, ficou, não é. Né? Sendo concreto, trazendo o pensamento concreto. E aí outras questões que até o Raul fala muito também, da gratidão. A gratidão também precisa ter um equilíbrio. A gente precisa ser grato pelas coisas, mas a gente não pode deixar isso exacerbar. Por isso que eu fiz o link com a positividade tóxica. A gratidão tem pesquisas científicas, né? Harvard fez pesquisas científicas sobre a gratidão e ela faz bem tanto para nossa mente quanto para o nosso corpo, porque ela mexe com o nosso lóbulo pré-frontal, né, no cérebro, e isso equilibra, né, alguns hormônios, equilibra algumas questões internas do nosso corpo que acaba trazendo para fora. Então é um dos passos da felicidade, da positividade. Faz sentido para vocês? Eu gosto de pensar na gratidão mais ou menos assim. Eu não devo ser grato por tudo, mas eu posso ser grato em tudo. Sim. Não é tudo que acontece que me gera gratidão. Se eu bater meu carro, eu não sou grato porque eu bati meu carro. E aí, mas na situação eu posso ser grato porque minha vida foi preservada, por exemplo. E aí entra a diferença entre o pensamento, a psicologia positiva e a positividade tóxica. Se eu sou grato em tudo porque minha vida foi preservada, a positividade tóxica eu vejo assim, nossa, poderia ter sido uma coisa muito pior e não sei o que, eu poderia ter não sei o que, não, e agora eu tô, entendeu? É um nível. Ou então assim, nossa, ainda bem que eu bati o carro, porque talvez isso no futuro eu tivesse tido um problema maior. Exatamente. Gente, não tá tudo bem bater o carro. Sim. Vamos ser realista, Vamos ser realista. Sim. Não tá tudo bem bater o carro. Você vai ter uma questão de valor que você vai ter que despender, uma questão de tempo, a questão da própria locomoção, a pessoa em quem você bateu se foi um outro veículo, tudo isso em dobro. Mas aí, como você falou, eu posso escolher ser grato por eu ter ficado bem. Pela outra pessoa também não ter se machucado. Sim. Só que vejam que eu fiz isso de forma racional. Eu fiz isso uma escolha. Foi uma intenção. Né? Então, é escolher o que é ser grato. Tem uma frase que fala assim, que você pode viver de duas formas. Ou nada é um milagre, ou tudo é. A vida é um próprio milagre. Só que a vida ela não está pronta. A vida é uma oportunidade. E aí, o que você faz com essa oportunidade? Sim. Eu falei, você falou esse negócio da vida, eu falei ontem isso. O que você vai para o hospital, o que mostra que você está vivo? Aquele aparelhinho, ele sobe e desce. Quando ele está reto, você está morto. Então é feito de altos e baixos. Então você tem que viver os altos e baixos. Sim. Senão você está morto. E é interessante a gente pensar nos altos e baixos da nossa vida, porque o quão baixo nós já fomos serve de referência para a gente ser mais grato quando a gente atingir algum pico. Então, por exemplo, por que eu valorizo demais e amo muito a pessoa com quem eu decidi compartilhar a minha vida? Minha esposa. Porque eu sei os tipos de relacionamento que existem por aí e os relacionamentos pelos quais eu já passei. Então, eu já estive lá embaixo. E o que é ser lá embaixo? Para ser mais prático, né? É levar um chifre. Que besteira. Né? Só dá como nasce. Me tornei alguém mais forte. Olha a positividade Olha a positividade tóxica pessoal. Na prática. Que besteira. Porque quem tem assim, a pessoa tem que ter, como é que se fala? Quando a pessoa tem bagagem para falar sobre isso. Eu tenho propriedade para falar. Eu tenho, né? E aí eu tenho um relacionamento onde, caraca, eu consigo comparar com os outros. Então, já vivi altos e baixos. E eu sou formado por isso.
por esses altos e baixos, por essas tragédias, por quebrar a cara, pelas experiências. E a vida é assim. E eu gosto muito de passar isso pro Pedro e pro Isaac. A paternidade, para mim, é algo tão incrível, tão maravilhoso. Para mim, a paternidade é um processo de me transformar em alguém mais humano. Cara, eu tô tentando mostrar de alguma forma, como eu sou responsável, para esses dois carinhas, como o mundo é. Então, o Pedro é muito competitivo. Aí eu tenho diversas conversas com ele. Filho, você vai para tal lugar, lá eles vão jogar. Você vai perder. E, por favor, quando você perder, tenta ver onde você errou para talvez depois você ganhar. Não dá para ganhar sempre. Ninguém ganha sempre. A gente perde. Isso é vida real. E aí tem lares onde as crianças são muito direcionadas à vitória. Filho, como ganhar, você é especial. Né? Você é incrível, você vai ganhar. Aí o moleque vai pra uma corrida e perde. Tem 30 corredores, ele chega no 35º lugar, ele consegue, e dão uma medalha pra ele. Aí ele chega em casa se achando o máximo. Então a vida real é assim, a gente vai quebrar a cara. Isso que você falou foi exatamente o que a Adriana tinha trago antes, né? Da questão de você não lidar com as frustrações e de você ter um cuidado tão próximo com o outro, né? Você acaba protegendo tanto o outro, nesse caso as crianças, que você tá sendo muito violento, porque você não tá dando a oportunidade dela aprender o que é a realidade. Aí quando acontece a realidade e o pai e a mãe não estão do lado, para maquiar, para embelezar, para trazer essa positividade, trazer esse ela vai cair. Me lembrar. Eu tava lembrando de uma frase, quando você falou assim, eu caí e a gente vai no fundo do poço, né? E aí eu pergunto, essa frase é positividade tóxica ou psicologia positiva? Eu já fiquei na dúvida. Já ficou pensativa aí, né? Já me perguntaram assim, você foi várias vezes no fundo do poço, né? Aí eu falei, fui buscar água. Fui buscar água. Então, assim, isso é positividade tóxica ou psicologia positiva? Aí eu te faço uma pergunta, como você se sentiu com essa frase? Voltei de balde cheio. Então, não é isso, então é psicologia positiva. Entendeu? A mesma frase, dependendo da forma que você pode usar, ou a pessoa pode achar que você está sendo... Nossa, mas ela ficou tão mal. Como é que ela tem coragem de dizer isso? Não sei no Instagram, você postou a foto do fundo do poço ou do balde cheio? Na verdade, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu acho que eu cancelei o Instagram um tempozinho, né? Mas é aquela coisa, mas eu voltei com balde, né? Sabe, você falou do Instagram... Tem um filmezinho no Instagram sobre o abraço, sobre a troca de energia. Você já viu? Não. A pessoa tem uma pessoa escura e uma pessoa só com a mãozinha escura. Aí ela abraça a pessoa, ela vai escurecendo e a outra fica branca. Aí cada pessoa que ela vai abraçando, ela vai escurecendo e as outras pessoas vão aliviando. E aí ela encontra o cachorrinho, brinca com o cachorrinho, ela fica branca, ela fica aliviada. Então, é o cuidado disso. Às vezes, eu tento te ajudar tanto, eu pensei nisso, ajudar tanto, que eu acabo me sobrecarregando. Mas é aquela coisa, eu estou indo pelo positivo ou pelo tóxico? Cara, isso... Nossa, e vocês me fizeram lembrar de algo que não estava no script. Essa é a função aqui. Essa é a função, né? E pelo que o Willy trouxe dos diálogos com seus filhos e tudo, né? Antes de conhecer o livro pelos cursos que a gente tem aqui, eu já havia lido, e que é o Mindset, da Carol Dweck, né? E aí ela traz muito essa questão do mindset fixo para o de crescimento. E aí a gente pode trazer nesse paralelo, né? O fixo seria o quê? Seria eu não lidar com as frustrações, seria eu acreditar que a vida é positiva. É como se ele fosse a positividade tóxica, né? De sempre vou ganhar, enquanto que o mindset de crescimento é justamente esse diálogo que você teve com o Pedro, né? De, não, filho, a vida é assim, você vai ganhar um dia, você vai perder no outro, e o que você vai fazer com isso? Né? O que você faz? Essa frase é top, né? O que você vai fazer com o que estão fazendo contigo? Porque enquanto você não tem informação, enquanto está no seu inconsciente, você vai só ali no piloto automático, né? A partir do momento que vem para a consciência, você fala, cara, agora eu sou o quê? Responsável. E eu vou aproveitar, porque nós não entramos no filme ainda, né? Precisamos entrar em algum momento. E eu vou adiantar e voltar. Isso que você falou com uma frase. O filme hoje
que a gente vai comentar. Tem algumas outras coisas de outros que nós vamos fazer links, mas é o Show de Truman, né? Que o Willy adora, né? E 1 hora da entrevista, o diretor fala isso. Ele fala, como é que o Truman não notou em nenhum momento antes? A ele, porque nós nos acostumamos com o que a vida nos apresenta. Com a realidade que nos é mostrada. Entendeu, ficar mais fofa? bonitinho. Então, assim, se você mostra sempre tudo perfeito, a pessoa vai naquilo. Mas 1 hora, como no filme também, aquilo já não se mostra tão ideal. Uhum. Né? Então, se você mostra sempre aquilo, a pessoa se acostuma, vai se formando naquilo. É a régua, né? Então vamos entrar no filme? Pessoal, a gente vai entrar no filme. Pra você que não tá entendendo nada, é o seguinte. Cada vez que Anne, Eugênia e Adriana se reúnem aqui, a gente traz algum assunto e esses assuntos, eles já foram roteirizados em algum momento e estão em algum filme. As meninas amam filme, amam seriado e a gente faz um link pra ficar bem bacana. Então dá um curtir aí se você ainda não deu um curtir, que a gente vai entrar no filme agora. E o filme é... O Show de Truman. Show de Truman, e a vida show da vida. imita a arte ou a arte imita a vida? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas. Existem novidades ou tudo é copiado? Tudo Nossa. releitura. Nossa. Olha, ela tá filósofa. Nada hoje. se Eu entrei cria, em tudo Platão, se né? transforma, né? É assim? Não é? Nada se cria, tudo se copia. Copia. Ctrl C, Ctrl V. Copyright, problemas. O que é que o Show de Truman tem a ver com positividade tóxica, Adriana? Para mim, é essa questão de você tentar criar um mundo ideal. Então, o criador do show, ele tentou... vamos falar um pouco do filme. Isso. O filme é de 98. A empresa adotou uma criança e televisionou... Falei certo? Sim. Falou. A vida dela desde o útero. E criou uma cidade imaginária com vários atores. A maior cidade do mundo, ele fala 1 hora que chega a ter 5.000 câmeras filmando a vida daquela pessoa. É um reality show de uma pessoa só. Não, eu faço um comparativo com reality show e eu não acho um reality show. Tá? Porque não é todas real. as outras pessoas são roteirizadas. Sim. Só ele que Só vive ele a vida que real. não. Só ele que vive a vida real, que E na desde verdade criança. não é real. E desde criança. Sim. E o criador, ele fala, tudo foi pensado para ele não querer sair dali. Uhum. Então, em todos os momentos que ele vive, tem um roteiro pré-determinado para analisar as emoções dele e para ele não ter determinadas emoções. Eles vão manipulando, né? Vão manipulando. Então, por exemplo, chega uma hora que ele fala, eu criei a morte do pai por afogamento para ele ter medo do mar, para ele não ter vontade de sair. Porque é uma ilha, então não teria outra forma dele sair. Ele teria que passar por uma ponte ou ele teria que pegar um barco. Sim. E em vários momentos ele não consegue atravessar a ponte, ele não Pelo consegue medo pegar do o mar. barco pelo medo do mar, que foi um trauma que foi criado para ele, pensado para ele. Então, até onde o meu desejo de criar uma sociedade ideal, eu causo mal pro outro. Uhum. E isso eu pensei na positividade tóxica. Eu tenho uma boa intenção. Ele fala 1 hora, né? Quando ele está sendo entrevistado, o seu mundo, quando ele fala para o entrevistador, o seu mundo é doente, né? Eu criei um mundo perfeito, aqui não tem problema. Você olha, a rua é limpa, gente. É quase uma Disney. A rua é limpa, as pessoas estão felizes, as pessoas só estão andando, né? Para um lado para o outro. As pessoas ao redor dele, né? O que veio... Uma das cenas mais fortes para mim, assim, que poderia fazer o paralelo com a positividade tóxica, foi quando ele começa a desconfiar, né? De algumas coisas e tranca a esposa dentro do carro e diz que vai fugir e fica rodando lá numa pracinha. E antes de ele de realmente sair com o carro, ela fica só falando frases muito positivas para ele, né? Para ele desistir, mas sendo positivo, olhando assim para a câmera. E eu, caramba, o cara tá querendo fugir, querendo ir embora e ela tentando ser o mais positiva possível.
Não, tá aí Até que ela a positividade tóxica. até que ela entra em pânico também. E ela entra em pânico depois. E vai pra casa e ela olha pra câmera e fala: vocês não vão fazer nada? Eu ainda vou ficar aqui nessa situação que ela acha que ele ameaçou. Porque ela tem que manter o script da positividade. Da positividade. Então, assim, quanto é tóxica pra ela também. Sim. Viver daquela forma que ela sabe que não é uma vida real. E se Entendeu? agarrar a isso de todas as formas. De todas as formas. Porque ele saindo, o show acaba e o papel dela. Como é que fica? E você vê no show algumas pessoas que saíram do elenco, porque assim, toda essa crise começa quando o pai reaparece, né? Então, quando ele vê o pai que ele acreditava ter morrido, que era um ator, mas mais na frente fala, era um ator que foi cortado do elenco, que ficou chateado de ser cortado do elenco e volta para falar a verdade, né? Quando ele vê o pai, ele, ué, o que tá acontecendo? Né? Porque logo no início do filme eu acho engraçado que cai um refletor, né? Na frente da casa dele. Tipo galinho tiquiliro, né? O céu tá caindo. Tipo, E aí, eles botam no rádio, engraçado, eles botam no rádio, que é o pedaço de um satélite que está caindo. Gente, eu nunca vi um pedaço de um satélite cair na Terra. Eles falam, né, Né? que teve uma explosão e que caiu pedaços Pedaços do satélite. É um refletor. Um satélite então, inteiro, pra né? você ver como é que eles vão maquinando tudo, né? Tudo que ele percebe de diferente, eles envolvem uma mentira pra ele se sentir ainda num local seguro. E teve uma falha no rádio do carro, né? Sim. Sim, que começa Que também é uma das coisas que deixa ele, tipo... O que tá acontecendo? Você virou na rua Shell, não sei o que lá, e ele, olha a placa. Que não sei o que, o café tem que estar quente. Quase atropelou uma pessoa. Ai, desculpa, gente, foi mal, gritei no microfone. Quase atropelou uma pessoa e ele começa, uai, mas isso Você é tá comigo? falando que Isso é comigo, né? Então, são várias coisas que vão acontecendo. Uma coisa que me incomodou muito foi que, tipo, ele achou que tava doente. Que paranoico, bipolar. Quantas coisas não devem ter passado pela mente dessa pessoa? Sim, que tudo estava regular, que tudo é perfeito. E do nada ele começa a ver as imperfeições. Mudou as lentes, né? E aí, nisso que você fala, eu fiz um comparativo. Como é o nome dele? Truman. True Man. True Man. Homem verdadeiro. Homem de verdade. Ele é o único verdadeiro. Ele é um único verdadeiro. Entendeu? Então, são coisas assim, aí você falou, são um reality. Eu fiz uma comparação também, por exemplo, um reality, um Big Brother. Onde todas as pessoas vivem aqui fora e vão para um confinamento. Ele nasceu e cresceu num confinamento, numa coisa roteirizada, como nós falamos. Quando eu tô aqui, não sei de nada, e todos têm um roteiro, todos primam pela paz. Né? Quando todos nós não temos roteiro, aí você vê um Big Brother, diz que o último foi, eu não assisto, né? Mas diz que o último foi uma brigaiada danada, né? Então é aquela coisa, quando a gente não tem roteiro, quando a gente age pelas imperfeições, o tanto de crise, de revolta, de problema que surge os conflitos num confinamento. É porque você tem as emoções e os sentimentos ali misturados. Quando você tem um roteiro, quando você é um ator, as emoções e os sentimentos, eles são provocados, né? Você sabe que naquele momento você tem que estar triste. Então você vai buscar internamente essa emoção, você fabrica essa emoção. Você fabrica. Um dos diálogos também que me tocou bastante nesse sentido de... Que eu achava que... Olha só, eu achava que era verdadeiro e depois eu vi que não era. E eu fiquei, nossa, que sacada, né? Quando ele tem a briga com a esposa e acha que tá louco, e aí ele vai com um amigo pra conversar. E o amigo começa a falar... Que ele sempre, também, o amigo sempre chega na hora certa, o amigo né? sempre tá na hora certa com o six-pack ideias. dele lá de cerveja, que é a propaganda que o amigo faz, né? Mas ele começa a ter uma conversa ali tão íntima com o Truman, que por um momento eu achei que ele meio que tava até fugindo do script. E aí depois mostra a câmera que é o diretor falando as frases que ele deveria repetir. Então até nesse momento que seria crucial ele ter alguém falando algo genuíno, era roteirizado. Nossa, aquilo ali pra mim ficou tipo, pô, cara, mas tu é o melhor amigo dele. Fala alguma coisa aí genuína. E mesmo assim não foi. Sabe o que foi que me provocou?
como é que todos esses atores, sabendo que ele foi uma criança, né, que criada dentro desse contexto, num contexto de mentira, não tem pra onde fugir, né? Mentiram pra ele a vida inteira. Como é que nenhum deles teve a humanidade, eu vou ser até meio dura, teve a humanidade de aceitar esse tipo de trabalho? E aí a gente... É exatamente o link que eu queria fazer. A Silvia, que era um personagem que ele se apaixonou por ela. Ela era só uma figurante, né? E ela era somente uma figurante. Você falou isso, eu lembrei. Ela falou pra ele, eu não tenho permissão de falar com você. Foi. Porque só algumas pessoas podem falar com ele. Os outros são só figurantes. Isso. E aí, quando ele começa a perceber todas essas questões, ele volta a essas memórias. Ele relembra dela, inclusive. A Silvia, ela trouxe essa humanização, né? Ela sentiu esse desconforto, mas a verdade é que foram duas coisas que eu achei encantadoras nela, né? Vem a Anne romântica. Primeiro essa questão, né, de ela ter trago essa humanidade, dela não ter aceitado aquela situação. Ela era contratada, ela era uma figurante, mas ela ficou incomodada com aquilo e ela agiu sobre isso, tanto é que retiram ela de uma forma muito abrupta, drástica, né? Muito drástica. Primeiro porque não era planejado ele se apaixonar por ela, né? Ele se apaixona, ele casa com a tal da Meryl, né? Que eles plantam ela para realmente ser a esposa dele. E a outra coisa que eu achei encantador não foi nem só a humanidade, foi o amor, gente, o sentimento, a emoção, o sentimento ali, né? A decisão dele de ter gostado dela e anos depois ter resgatado isso também. Isso também, se eles não tivessem tirado ela ali na hora, talvez o show tivesse terminado antes. Uhum. Porque ele teria saído completamente do roteiro por conta de uma emoção dele, de um sentimento dele, de uma construção dele. Você falou isso, eu lembrei de duas cenas. Primeiro, o amor que resgatou no futuro, não tem a cena dos dois no futuro, mas tem ele procurando fotos na revista para montar o rosto dela. Enquanto ele ainda lembrava. Ele guardou o casaco. E aí, a outra coisa que você falou, ele saiu do roteiro. Tem uma hora, quando ele abraça o pai, que aí o diretor permite que o pai volte, porque ele está criando muitas situações imprevistas. Então, foi o pai que criou, só quem acalmaria ele seria a volta do pai. E aí todo mundo fica na expectativa se ele vai falar a frase certa. Porque ele não tem o roteiro. E se ele vai ter aquela emoção que eles imaginavam, e diante daquilo ele vai falar a frase. Acho que ele só fala pai, né? Ele só fala dad. E aí todo mundo comemora, como se fosse assim era o esperado, era o que era para ele fazer, como se ele também tivesse uma programação. Uhum. Então ele foi tão programado desde pequeno que ele já reage conforme as expectativas. E nisso, qual é o aspecto dessa toxicidade, né? Ele causa tanto para as pessoas que assistem, como para ele, como para os personagens que vivem aquilo ali. Eu vejo como nas pessoas que assistem. Eu vou indo um pouco para o final. Chega no final, todo mundo vai viver a sua vida. Eles ficam super emocionados. Acham lindo, batem palma. Acabou o show, troca o canal. Beleza, troca o canal, vamos seguir a vida. Isso foi impactante também. Né? Então é aquela coisa assim, agora eu vou e volto. Agora vamos chegar no final. Acontece tudo isso, de repente ele some, a cidade inteira vai procurar por ele. Ele pegou um barco e saiu velejando. Então ele superou aquele medo, porque a vontade dele da mudança era tão grande que ele superou o maior medo dele. E aí ele vai embora. Quando ele chega a um ponto que ele bate na parede. Aí, vai. No meio do mar. No meio do mar, eu bato na parede, né? E aí ele sai andando, porque aí o mar acaba, ele sai andando e encontra uma escada. E aí ele vê uma porta. E aquilo ali eu achei também muito legal, que aí o produtor, né, o criador, você viu que ele vem como uma luz, como Deus, né? Uhum. Aí ele vem e fala... E aí o Truman pergunta, quem é você? Aí ele... para você ver quem é muito positivo, ao sentido de ser tóxico, não vê o que está fazendo. Ele fala, eu sou o criador de um show
de entretenimento. Não, mas ele usa outra palavra. Você anotou. Eu vou voltar aqui. Volte aí. Tá aqui. De um show que traz esperança, alegria e inspiração para as pessoas. Eu acho que eu tô fazendo tão bem para todo mundo, eu não vejo de jeito nenhum mal que eu tô fazendo para os outros, para você, que eu trago esperança no mundo melhor. Vai se justificando. Para né? se justificar. E ele pergunta, e eu, quem sou? Aí ele fala, o astro. Aí ele vem depois, então não foi nada real? Aí ele fala, você é real. O que o Truman faz? O que ele faz no início, quando vê aquela família margarina. Então, bom dia. Se eu não ver você de novo, boa tarde, boa noite. E sai. Ele faz, né, a mesura. E sai. Mas assim, o cara fica tão desesperado, tipo, ele não quer essa vida perfeita que eu estou dando para ele. Então, quem comete essa positividade, ele não vê. Não acho que seja por egoísmo, não acho que seja por nada disso, mas porque ele não enxerga mesmo. E é legal falar isso. Porque da forma como a gente estava construindo a ideia da positividade tóxica, poderia alguém perguntar, mas às vezes eu falo tal coisa, mas eu não sou ruim. Não eu não sou uma má pessoa. Nós não estamos querendo dizer isso. Que quem faz é uma má pessoa. Isso foi muito legal você trazer para deixar muito claro. O óbvio tem que ser dito, né? Porque a gente simplesmente ou é condicionado ou foi acostumado. A cultura é mais forte, né? De sempre ver o lado positivo das coisas. E eu vou trazer um filme que eu cito quase todos os podcasts, que é Os Vingadores. O Thanos, quando ele some com a metade da humanidade. Ele faz isso por quê? Do universo, gente. Não foi só da humanidade. É do universo. Não, mas ele só some as pessoas. Do universo. Sim, mas ele faz isso no universo. Aí, por acaso, ele chegou na Terra. Não é isso? Viu? Humano, gente. Humanidade vem de humano. Sim, mas ele fez isso em outros planetas Os outros também. planetas todos também. Então, é uma ideia dele pro universo. Numa questão dele. Aí qual é a intenção do Thanos? Os alimentos estão acabando. Se a população continuar do jeito que está, não vai ter alimento para todo mundo. Então vamos acabar com a metade da população. A preservação, né? Da preservação. Não estou dizendo que o Thanos é bonzinho, mas eu estou dizendo a intenção do Thanos foi: se eu acabar com a metade da população, vai ter alimento para outra metade. Então ele não viu, para ele não era maldade aquilo. Ele não estava fazendo um mal para as outras pessoas. Tanto que ele sofre depois, quando ele vai se isolar. Ele exatamente, sofre. No outro que volta no... Tipo assim, Willy, tem sua esposa, você ama muito sua esposa, mas eu vou pegar só a metade da sua casa para outra metade comer. Ele não pensa o mal que ele está fazendo. Entendeu? Porque ele acha que está fazendo um bem para a sociedade. Então é bem isso. A pessoa não é má. Não. Entendeu? Ela acha que está fazendo um bem maior. Só que aí a gente entra nessa questão, né? O bem pro outro, só o outro pode dizer. Eu não posso dizer o que é o outro. Exatamente. Sim. Legal. Eu gosto do Show de Truman porque a gente percebe que mesmo com tudo roteirizado, com tudo na mão do produtor, teve uma hora que o negócio saiu das mãos dele e deu tudo errado. E é esse caos que... Deu tudo certo. É esse caos que se nos apresenta no momento que a gente nem espera. Então, o que a gente vai fazer com isso? E a vida é assim. Tá tudo bem se eu olhar para esse copo e enxergá-lo meio vazio. Não meio cheio. Eu não preciso enxergar meio cheio o tempo todo, né? Não, tá meio vazio. As coisas não estão bem. Tô triste. Tá tudo ruim. E eu vou aprender alguma coisa com isso na hora certa. Porque senão a gente fica estagnado, né? Se você não percebe que algo tá ruim, que algo precisa melhorar, você não vai ter este momento de melhorar. Sim. Né? Sim. Eu vou trazer a parte de Platão agora. Você me ajuda, Maria Eugênia? Eu tento. Né? Eu vi alguns comentários sobre o filme e tem muita comparação com o mito da caverna de Platão. Que eram as pessoas na caverna, presas numa caverna, onde o fogo ficava atrás e eles só viam as imagens das sombras dele. E a pessoa que conseguisse sair podia ser ofuscada pelo sol. E se ela voltasse, ela poderia morrer ou
virar chacota, né? Então elas se conformavam em ficar naquelas sombras. Então, até onde você vive na sombra por medo de viver a luz. Então, eles trazem muito isso. O que é a nossa vida? É luz e sombra. Aí eu vou trazer o Daniel também no outro podcast, que ele traz Lulu Santos, né? Que traz a música. Então, é aquela coisa assim... Vando. Eu vou pro Vando, que eu sou meio brega, né? É fogo e paixão, né? Então, a gente traz, assim, essa dualidade que é o viver. Que é o enfrentar, que é não ter o medo do vulnerável, que é não ter o medo das emoções, né? Que é passar por todas as emoções. Como é que eu vou saber se eu sou feliz se eu nunca fiquei triste? Se eu tô sempre... sabe aquela pessoa sem expressão? Que você fala assim, ela tá sorrindo, tá chorando, tá com a mesma cara. Você não sabe o que tá acontecendo, né? Fica difícil até de se relacionar com essas pessoas, né? Sabe? Como é que eu vou saber que eu estou satisfeito se eu não estiver insatisfeito? Eu não tenho padrão de comparação. Eu só sei o que é saciedade se eu tô com fome. Se eu tô com fome, Eu acho muito legal. Ih, Mariazinha, pegou. Adorei. Foi top. Top. Mas é isso mesmo. É de aceitar a sombra, não no sentido negativo. Não de viver na sombra. Não de viver na sombra, mas... sair um pouco do cenário tudo bem o tempo inteiro, né? De ter cuidado com o que a gente fala para o outro, traz CNV novamente. Responsabilidade pelo que a gente fala para as pessoas. Sair do que seria essa positividade tóxica para psicologia positiva. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Gente, vamos aceitar. Nós somos seres muito complexos. E nós podemos estar felizes e tristes ao mesmo tempo. E aí, o último paralelo que eu gostaria de trazer é quando a mãe está em estado de puerpério. Eu vivo uma tempestade de hormônios. Mas eu posso matar alguém e não ser preso. Eu fico muito triste, eu posso ficar muito depressiva, porque é tudo muito novo. É literalmente a morte e renascimento ao mesmo tempo. E aí vem alguém e fala, nossa, mas o seu filho é lindo, ele é perfeito, por que você tá assim? Eu não estou sendo ingrata por causa que o meu filho... Não, eu amo o meu filho, né? Eu trago ele para esse lugar de novo sentido de vida. Meu filho é muito importante, mas ao mesmo tempo eu sinto sentimentos tristes. Que são tristes, que eu tenho que lidar. Então, é como se nós... fôssemos viver isso várias vezes durante a vida. Eu posso ser feliz e triste ao mesmo tempo. E eu só tenho que aprender a lidar com isso. É viver a realidade, né? A gente não vive na utopia. Isso. É o que é real. Os sentimentos, as emoções, elas são reais. E aí, como a Maria Eugênia falou, como é que a gente identifica essas frases? Sabe? Tipos de frases de positividade tóxica, do que você está reclamando, sua vida é tão boa. Não é também, por exemplo, se a pessoa falar isso para mim, eu falar assim, você está sendo não sei o quê, porque eu acho que aí vira os dois, sim, né? Mas é compreender também que a Anne tem o momento dela, eu tenho o meu momento, a Maria Eugênia tem seu momento, o Willi tem seu momento. Cada pessoa tem seu momento, né? E o que a gente busca é isso, respeitar o momento do outro. A Anne fala da CNV, eu queria que ela me desse exemplo da CNV, como você tratar esse exemplo que a Maria Eugênia deu, por exemplo. A mãe acabou de ter o filho, né? Maria Eugênia tem o Willi é pai, eu sou mãe de 3, e a gente sai assim do hospital querendo não ver ninguém. E chegam as pessoas para te visitar. Vamos supor. Você está tão bem. Não, você não está tão bem. Né? Amamentar é lindo. Não, não é lindo. Né? Então, assim, como é que você consegue... Tudo bem, você está na fase puerpério, você pode matar, né? Como é que você consegue, com o CNV, por exemplo? Então, eu tive uma amiga que ela teve bebê
há pouco tempo, tipo 3 anos, mas eu vivi esse tempo. Tá na faculdade. Já faz um tempinho, amiga. Não, mas é porque, por exemplo, eu já vivi esse negócio da CNV 3 anos atrás, já fazia tudo isso, né? Então, a minha grande preocupação, então eu vou trazer não a forma idealizada, mas como que eu acabei fazendo. Eu vivi com ela a gestação, né? Eu vi como foi tudo, eu vi toda essa não romantização, eu vi a realidade da gestação, da gravidez e tudo mais. Então, como que eu me oferecia para ela? Eu, amiga, você tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu vá aí? Que eu fique com as crianças uma noite? Que eu vá fazer alguma comida? Você tá precisando de alguma coisa de mim? Então, na CNV, é você colocar outra pessoa em primeiro lugar. Não é você que é a graça salvadora que vai lá resolver os problemas dela. Não, você está se colocando disponível para o que ela precisa. E não para você se sentir satisfeito de estar fazendo alguma coisa. Né? Verdade. Pessoal, se alguém precisar que a Anne fique à noite com as crianças... Olha, eu vou dizer que ela é ótima com crianças. Meu filho é apaixonado por essas duas aqui. E a maior ajuda é essa, né? O que a pessoa precisa? Quando eu tô fazendo churrasco, que alguém vem para ajudar... Aceitamos também. A pessoa fala assim... Aceita o convite. Vamos marcar, né? O churrasco do podcast. Ah, boa. A pessoa chega assim... Willy, como é que eu te ajudo? Eu falo, se você sentar ali e não mexer na minha carne, é uma excelente ajuda. Porque churrasqueiro tem isso. Ele não gosta que mexa na carne dele. Eu entendo você completamente. Por exemplo, eu não gosto de cozinhar, mas eu cozinho bem. Então, de vez em quando, eu vou pra cozinha, vou fazer alguma coisa e tudo mais. E aí vem alguém querendo me ajudar, Me deixa, né? Meu momento. Você me ajuda... Sentando ali... Não me ajudando. Né? Eu vou ter que me dedurar, então, né? Já que vocês estão falando de comida. Nós vamos fazer o jantar. Vamos fazer o jantar de aniversário da Maria Eugênia. E aí eu falei assim, gente, vamos bolar uma coisa diferente do que um jantar e todo mundo sentar e comer. Vamos todo mundo cozinhar junto. Né? Aí menos aniversariante. Aí a Anne, que pensa em ou me deixa cozinhar ou me deixa comer, já fiquei matutando. Meu Deus, como é que eu vou me colocar nessa situação? Internamente eu passei por tudo isso. E eu pensei a mesma coisa que a Anne, que eu gosto de cozinhar sozinha. Meu Deus do céu, um monte de gente metendo a mão e eu... Gente, cada um cozinha em casa e junto. Traz um pedaço. E eu que dei a ideia. Aí eu fazia assim, a Tabata falava, o que eu faço? Eu... Ai, meu Deus, o que ela faz? Tipo, primeiro chega mais pra lá. Eu cheguei e você estava lavando a salada. Eu acho que foi o que sobrou pra ela. Tipo, deixa eu pensar uma coisa que eu não gosto. Corta a cebola. Ela me fez cortar pão, porque eu falei, não, a Adriana tá ali, eu não vou me intrometer, porque eu também não gosto que ninguém mexa. E eu vi ali que ela tava meio que... gerindo, e eu falei, não vou entrar nesse local, ela já tá nele, esse local já tá ocupado, não preciso disso. Então também foi a mesma coisa, o que eu faço? O que você quer que eu faça? Então eu não tô cozinhando, mas eu coloco. Aí ela falou, corta o pão. Aí eu fui cortar o pão. Não é desse jeito. É desse jeito. Tá bom, Adriana. Aí a gente faz as concessões, né? Sim. É um pedido que eu posso atender? Sim. E aí, nisso que ele tá falando, como é que você vai... nessa hora, por exemplo, a Anne tava cortando o pão e eu tinha pensado em fazer de outra forma, mas eu não falei pra ela. Foi. A comunicação aí pra você trabalhar. Mas eu tô dizendo disso de trazer o que a outra pessoa precisa. Então, assim, eu pensei, eu vou botar na forma de tal forma, mas eu não falei isso pra ela. Então, como ela pode colaborar comigo? Aí eu falei, não, Anne, faz assim. Ela, então tá, tudo bem, fez assim. Então, é aquela coisa, você se colocar à disposição. Porque eu podia falar, está muito lindo o pão do jeito que você está cortando. Não era nada disso que eu queria. Então, é aquela coisa assim, essa questão da comunicação, Anne, está lindo o pão. Saiu tudo errado. Então é aquela coisa, isso é positivo, isso é... Até onde? Então é muito cuidado. Então a CNV traz muito isso que a Anne fala. Como o Raul fala, a CNV é uma cultura muito nova. Né? E tem muitas questões que falam assim, como é que eu vou tratar o outro com CNV e se o outro não me trata com CNV? E aí é uma cultura construída. Primeiro eu faço, eu não posso esperar receber também o tempo todo. Sim. É uma das grandes frustrações que a gente precisa tratar. Não é porque eu estudo sobre uma coisa que eu automaticamente que o outro saiba, ele vai me devolver a mesma coisa. Não, aí vem da consciência também.
Eu só para encerrar, eu prometo, tá, Will? Eu falo assim que tem muita gente que fala, mas tal pessoa fez tal coisa, tal pessoa fez tal coisa. E outro dia, mas fulano fez isso. Mas você tem que ver que tá no início do ano. Para de defender. Aí eu falei, não é defender. É a gente tentar olhar até onde isso é positivo, até onde isso é negativo. A gente não julga. Não. Essa é a melhor frase da Maria Eugênia do século. Né? Mas é isso. Quando eu viro pra Anne, a Anne tá me fazendo reclamação. E aí eu falo, Anne, você também tem que ver tal coisa. Eu não tô sendo psicologia positiva. Uhum. Porque ela fala, Adriana, o Willy hoje não tá... mas você olha que ele acabou de chegar, que não sei... Eu não tô sendo positiva com a Anne. Eu não tô indo pela psicologia positiva. Entendeu? Uhum. Porque eu não tô sendo empática com ela, não tô ouvindo, eu não tô vendo a necessidade dela. Sim. E aí Entendeu? a gente vai entrando na finalização. O que fazer com isso? Gente, empatia. Esse exemplo que a Adriana tá falando, por isso que eu interrompi, ela tá desvalidando o meu sentimento de incômodo. Então, o que a gente precisa fazer? Validar. E aí, uma coisa que a gente precisa dizer, validar o sentimento do outro não é dar autorização, não é dizer que ele tá certo. Isso é outra coisa. Nem tentar adivinhar. E nem desdizer. E nem assim. desdizer. Validar é acolher. Eu entendo que você se sente assim. É isso. E é bom dar uma checada, né? A gente trabalha isso muito na mediação. Na validação né? de sentimento. A gente dá uma checada. Mesmo? Tipo, deixa eu entender pelo que você... Gente, parece meio automático, mas depois a gente jura que a gente faz isso no dia a dia. Tipo, sim. Cara, engraçado pelo que que a você Maria Eugênia faz isso com a dizendo. mãe dela, gente. Ela consegue fazer isso com a mãe dela, é incrível. Tá, mas aí que você tá me dizendo, quer dizer então que você tá se sentindo desse tal forma? Você tá chateado com isso? Tô chateada. Então tá, então beleza. Então você quer só falar? Você quer só que eu escute? Você só precisa do meu ouvido e do meu ombro? Tá bom. Eu fico aqui, te ouvindo. Eu vejo, por exemplo, esse exemplo que eu dei, como eu posso ser tóxica? Eu posso virar, Anne, poxa, mas o Willy não é assim, você tem que ver de outro jeito. Isso, quando eu estou impondo, eu vejo que eu posso estar sendo tóxica. Quando eu vejo, tá, Anne, entendi, você está chateada, você está magoada, mas você consegue perceber outra intenção na fala do Willy? Então eu não estou impondo. Uhum. E às vezes a pessoa só precisa de um tempinho para refletir, É. né? Ela primeiro precisa sentir e depois você vem nesse Porque aí nesse é a movimento. sutileza da pensamento positivo para positividade tóxica. Sai do emocional para a lógica, né? De novo, o emocional não conversa com a lógica. Então, eu tava até conversando Nossa, eu novo. entendo. De novo comigo? Maria Eugênia, o que você tem a nos Eu sou uma dizer, ótima Maria companhia. Eugênia? Não, tá. Eu falei com você sobre isso, mas agora eu lembro. Eu falei com uma aluna ontem sobre isso na audiência. Quando terminar a audiência, a gente vai fazer aquela roda de conversa, né? Eu falei pra ela assim, você percebe como é importante nós acolhermos o sentimento das pessoas para depois fazer a negociação? Porque se eu entrar direto na negociação, ela não vai ter lógica para pesar os contras, os prós, o valor disso, o valor daquilo, que ela abre mão, que ela não abre. Porque isso é racional. Então, eu primeiro preciso trabalhar a emoção, fazer a validação do sentimento, fazer o acolhimento daquele sentimento, para depois sim eu trazer para a parte que eu preciso falar de valor, que eu preciso falar das coisas práticas, sabe? Então, essa frase, gente, ficou para mim. Por acaso eu fiz isso ontem também, conversando com um aluno. Porque são as etapas. Aí a gente entra na mediação. Acho que a gente conseguiu falar de tudo hoje, gente. A gente entra na mediação. A mediação, ela tem as etapas. Primeiro você faz a validação do sentimento, para depois você fazer a negociação. E qual é a lógica por trás disso? Qual que é a teoria? Qual que é o artigo científico por trás disso? Porque a lógica não conversa com a emoção. Vou fazer parênteses. Foi desenvolvimento humano, inteligência emocional, constelação, mediação. CNV.
mediação, CNV, foi todos os cursos hoje. Foi. Sem querer, né? Psicologia positiva, eu acho que Psicologia tá. positiva vai deve vir, tá vai também. E aí eu vou só jogar a pergunta, né? Porque eu sou assim, né? Eita. E na sua vida? Isso é fácil? A lógica, conversar com lógica e emoção com emoção? A gente tenta, né? Mas é fácil? Não, fácil não é não. Fácil não é não. Não. Nem de Porque perto. é muito bonitinho a gente falando assim, Sim. na sua vida você vai ser... Não. Vai na hora do vamos Fácil ver. não é. Bateu o carro, e agora? Desceu do carro, e aí? A lógica, onde fica a lógica, onde fica a emoção, quando você mistura tudo. E a coisa mais difícil é fazer... Primeiro que eu acho, quando a Anne fala isso, é entender o que é lógico e o que é emocional. Fazer essa distinção para saber quem conversa com quem, Você com quem sente que vai. a emoção, você sente no Não, físico, né? Aí a gente entrou Mas também. é Tá bom, aí eu volto lá no... Gente, Mas- assistam um podcast anterior. São as etapas da comunicação não violenta, justamente, que é a identificação. O primeiro passo da comunicação não violenta é identificar. Você já arrumou mais uma. Identificação, né? É exatamente o que eu acho na vida da gente o difícil. Agora eu vou pela lógica, agora eu vou para a emoção. E aí é o necessário para ser positivo, para ser tóxico, para ser positivo, para ser racional, para ser emocional, é você fazer essa identificação. Uhum. Mas não é impossível, né, gente? A gente tem que treino. investir no treino. E aí vamos pro final do show de E Truman. vamos pro Ele final, que ele identificou a e- necessidade dele, a emoção dele. Ele se despediu daquela vida e foi pra E ele vida se real. despede dos telespectadores. Sim. Ele Gente, tem esse que respeito, incrível, né? A gente não vai... Acho que vai ser difícil finalizar o vídeo. Você vai ter que parar, gente. Porque daí você vem no sentido de respeitar que a vida também é cíclica. Igual a natureza. Então, vamos encerrar ciclos de forma consciente? Nossa, é tão ruim encerrar ciclo, né? Cara, é difícil, ruim, né? mas é necessário. ciclo. Mas É eu ciclo. tenho uma frase É do Einstein. necessário. Adoro essa Adoro essa frase que você vai dizer, porque a gente compartilha o mesmo cérebro, eu sei qual é. Mesmo, sério. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É tudo uma questão de consciência. E o que a gente traz para nossa consciência? E eu acho que agora finalizou. Não, ficou top. Positividade tóxica. Então nem sempre a gente vai estar bem. Eu gosto muito do livro do Taleb, que é Antifragilidade. Antifrágil. Antifrágil. E aí o subtítulo é, se eu não me engano, é Coisas que se beneficiam do caos. Ou seja, as coisas vão dar errado em alguma hora e a gente pode de alguma forma aprender com isso, se beneficiar com isso e ativar essa resiliência onde a gente consegue se enxergar melhor do que estávamos antes. Se a gente só respeitar o processo. Se a gente entender que tem tristeza, tem emoção, tem momentos ruins e a gente aprende com isso, né? A física diz isso, né? O corpo, ele continua no seu movimento, a não ser que algo faça ele sair daquele mesmo movimento. Né? E vai sair. E então, vai em sair. algum momento... Podíamos fazer um podcast só sobre Nassim Taleb. Antifrágil e Cisne Negro. Legal. Ia ser legal. Legal. Eita, já... Ih, jogou no podcast, tem que cumprir. Pois, São gente, dois livros pequenos, né? Simples de tem ler. vários livros que nós estamos, que depois a Cíntia coloca todos os nomes, né? Depois também você tem que escrever os nomes de todos que você citou. Sim. Só que eu tô esperando você finalizar com a passagem bíblica, que hoje você não trouxe. Não trouxe passagem bíblica, gente. E olha hoje. que eu falei E eu anotei. que a OMS, né, estão pensando que a definição de saúde envolve também Passa o bem-estar espiritual. pela saúde espiritual. Acho que foi a tua dica e você pulou, mas agora é cobrança. E aí? E aí? E aí? E aí? Positividade tóxica. Quando a gente olha para a Bíblia, deixa eu puxar alguma passagem aqui, mas quando a gente olha para a Bíblia, qual é o todo da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o último é Apocalipse. Gênesis significa o início de tudo. O início de tudo é num jardim. Tudo muito belo, tudo muito lindo, e com um roteiro bem bacaninha. Só que aí entrou a figura da serpente com aquela tal do fruto proibido, e a partir dali as coisas começaram a dar errado para todo mundo. Adão e Eva brigaram, e eles nunca tinham brigado antes, e as coisas começam a dar errado. E a gente só vê algo diferente, mais robusto, no Apocalipse.
quando... No final da Bíblia. No final. Quando, metaforicamente, o homem volta para o paraíso. Então, entre um paraíso e outro, tem um mundo de caos. Um mundo de pecado, um mundo de erros, um mundo de desacertos. E a Bíblia é um livro que nos mostra a realidade. A vida é assim. E os paraísos são diferentes. Os paraísos são diferentes. Eu gosto do Apocalipse porque é um grande spoiler. Quando a gente lê o último livro do Apocalipse, para quem tem fé nesse livro, tudo dá certo lá no final. Tudo vai se ajustar de uma maneira maravilhosa e é muito positivo. Traz uma saúde, de fato, crer nessas coisas, né? Então, a saúde espiritual, para mim, é um pilar fortíssimo, é o que me sustenta. E eu acho que a OMS tá dando bons avanços nesse sentido. E eu acho engraçado que você fala que é o primeiro paraíso, é uma coisa muito perfeita, que não tem briga, né? E o último é depois de você viver tudo aquilo, e não é aquela coisa perfeita que traz no início. Porque se constrói a partir da frustração. Do conhecimento. É um esforço. Porque as frustrações, elas desaguam no autoconhecimento. Sim. Né? Meninas, gratidão pela participação, pelo bate-papo, pelo assunto. Últimas considerações aí, despeça-se do pessoal. Ai, meu Deus, sempre tem. Eu nunca estou preparada para as últimas considerações. Tchau, gente, é só dar um tchau, fiquem tranquilos. É ter esse cuidado com o outro, cuidado principalmente consigo mesmo e não deixar de viver. Eu não vou deixar de viver por achar que eu posso entrar num modelo positivo, que às vezes não é o positivo, que o meu positivo não é o seu positivo, não é o dela, não é o da Anne. Mas tudo se constrói nesse respeito mútuo. Show de bola. Eugênia? Eu diria que até pra mim mesma. Já que a Eugênia foi tão citada hoje. Gente, eu tô arrasando hoje. Eu esqueci o nome da tua mãe. Flora. Dona Flora, sua filha. Respeite o seu próprio script da sua vida. A sua vida não é igual a do outro. Você compartilha ela com as pessoas, mas só a gente que sabe o que a gente passa, só a gente sabe o que tá bom, o que não tá. E vamos aprender a regular as frustrações, aprender com isso. E que o seu script seja maravilhoso. Legal. E o que eu diria é, lembre-se que cada um é um universo. Você mesmo é um universo próprio e o outro também. Legal. Com todas essas frases lindas. Senhora, fiquei tão grande nesse universo. Olha o Thanos. Eu já te chamei de universo hoje, aliás. Pessoal, gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo no seu coração. Se você não está inscrito no canal, faça aí sua inscrição. Deixa aí o seu like se você não deixou. E eu quero ver você no próximo episódio do nosso CMcast. Um grande abraço.